no sinal da posição, no sinal do sensor de posição da borboleta, o Throttle Position Sensor, e do sensor de velocidade do motor, ou sensor de rotação. A PCM analisa a porcentagem de abertura da borboleta, de aceleração e a rotação do motor, comparando esses dados com parâmetros pré-estabelecidos que estão na EPROM. A posição da borboleta e a velocidade do motor são dados nos quais é possível chegar a valores do fluxo de ar que entra no motor. Dessa forma, como a densidade do ar é considerada constante pelo software, é possível identificar a quantidade de massa de ar que entra nos cilindros e, por fim, o quanto de combustível a ser injetado. Esse método de cálculo é o que a gente chama de método indireto. Por quê? Porque ele usa outros parâmetros que estão um pouco distantes da massa de ar, mas ele vai utilizando. Primeiro, eu utilizo o percentual de abertura da borboleta. Mas o que tem a ver? Simples. A borboleta, o corpo de borboleta tem um diâmetro. Se eu tenho um diâmetro ali, eu vou saber o fluxo de ar que passa por ali, porque eu já sei a área dele, certo? E o ar vai entrar naquele volume ali. Eu já sei a área dele, eu sei o volume, então o ar vai entrar por aquele volume. Então, se eu sei o percentual de abertura, eu sei o volume, né, ocupado pela borboleta na posição respectiva dela e o que está passando de ar pelas frestas. Então, eu vou ter essa variação de volume e aí eu vou chegando em fluxo e aí eu chego na massa. Ou seja, é um cálculo indireto. Eu não vou medir e já achar a massa, né? E isso, de uma certa forma, claro, prejudica a precisão desse sistema. Esse sistema foi muito utilizado em injeções eletrônicas de carros simples, como o Celta, Uno, os Golzinho, sempre com aquela borboleta de aceleração por cabo, mas o sensor estava lá capturando aquilo ali, e aí com a rotação do motor, você sabe o quanto de ar o motor está bombeando para dentro, né? E aí a PCM fazia o cálculo, né? Não é mais utilizado hoje, mas com certeza as PCMs sabem fazer esse método aqui, caso os sensores do motor saiam morrendo aí, né? Inclusive, às vezes, eu lembro que no Senai a gente via isso, o professor saía, botava o motor para funcionar, agora vamos desligar o sensor tal, ia lá e desligava, vamos desligar o MAP, ele desligava, ele funcionava pelo MAP, né? Aí vamos desligar a temperatura do ar, aí vamos desligar o mapa, e sair desligando, o motor ia funcionando do jeito que dava, até que o motor parava. Spoiler, é só desligar o sensor de rotação. E aí a gente vem para o método velocidade e densidade. A gente já falou de um método, né? E agora vamos falar do segundo método, velocidade e densidade, certo? Que é o Air Engine, Air Speed, Engine Speed, Air Density, certo? Também é um método indireto. Possui um sensor combinado de temperatura e pressão no coletor de emissão, o MAP, Manifold Absolute Pressure. Neste método, o fluxo de massa de ar é determinado pela rotação do motor, assim como no outro, o volume dos cilindros e pela informação obtida no sensor combinado. Em suas primeiras aplicações, os MAPs, né, os sensores MAP, eles eram separados, né, mas hoje ele é tudo combinado numa peçazinha retangular assim, e você tem uma capa plástica, né, de um material resistente até, e a gente tem um tubinho, né, esse tubo vai dentro do coletor, a parte maior dele fica do lado de fora e essa parte tem uma saídazinha para o ar atmosférico para fazer, né, essa medição da pressão absoluta, certo? E a temperatura do ar é calculada como? Fiozinho aquecido. Sistemas com base no fluxo de ar possuem um método... perdão, só uma coisa aqui, também é um sistema indireto, tá? Como é que ele é indireto? Se eu calculo a temperatura do ar, a pressão dele, eu posso colocar isso na equação, por exemplo, só na equação do gás ideal eu já consigo ver muita coisa ali, né? Mas eu sabendo isso, pressão, temperatura e densidade, eu já chego, né, na massa de ar que está entrando. E aí, pela rotação do motor, volume dos cilindros, eu determino o fluxo de ar que está entrando. Aí eu pego temperatura, densidade, pressão, pronto, é nóis. Já temos aí a massa de ar que está adentrando. Os sistemas com base no fluxo de ar possuem um método de cálculo direto. Agora a coisa está melhorando. Sendo então mais precisos e caros. Agora está piorando.
possui um medidor de fluxo de ar combinado com sensor de temperatura do ar, sensor de pressão, certo? MAP, alguém aí captou a informação? Pois é. Os valores dos sensores são diretamente utilizados para calcular o tempo de injeção. As variações na pressão atmosférica e densidade do ar são detectadas pelo sensor de pressão atmosférica e temperatura. Bom, por que esse sensor é direto? É simples, porque a quantidade de informações que ele dá, quando bota na equação, certo? Eu preciso da equação de fluxo máximo. Essa equação depende de quais parâmetros? Pressão, temperatura, vazão, tal. Quando botou lá na equação, deu vazão máxima. Morreu, cálculo direto. E aí a gente vem para o cálculo da massa de ar, que é um pouco mais preciso que o outro, certo? Mas o funcionamento é muito parecido. Aqui ele funciona para um sensor que tem isso aqui que eu disse, né? Temperatura do ar, pressão, mas o sensor de fluxo é um vane. O que é isso? Ele é uma aleta interna que o ar passa, o ar está sendo bombeado pelo motor, que o motor é uma bomba, né? Ele está sendo bombeado pelo motor, né? E na verdade o motor ele é um compressor, né? Então ele está sendo sugado pelo motor e aí nesse fluxo ele bate nesse vane, né? E aí o quanto o vane abre, ele determina o fluxo, a vazão, né? E aí eu tenho pressão, temperatura, tudo lá, chego na vazão máxima. Então por isso que ele é um método direto. Método de cálculo por massa de ar é o mais preciso. Aqui eu já tenho um outro sensor, que é um sensorzinho de fio aquecido. Como é que é isso? Eu tenho uma resistência elétrica ali, ela aquece o fio fica incandescente, o ar começa a passar e começa a resfriar o frio. Aí fica aquela tensão para aquecer e o ar resfriando. E aí através dessa tensão eu tenho alguma relação de cálculo com relação à corrente elétrica e tal, e fluxo de ar. Consegui ali. Só nessa medida eu já pego a quantidade de vazão máxima. Por quê? É simples, porque qual é o cálculo que está sendo feito ali? Corrente elétrica, resistência, ou seja, energia, certo? E aí o fluxo de ar passando pelo fio quente vai fazer o que? Trocar calor, ou seja, um balanço de energia. E aí balanço de energia, dependendo da equação, ele já pode te dar a vazão máxima numa calculada só. Por isso que ele é um sensor tão preciso. E também tão caro. Muito caro esses sensores MAF. Eu acho que eles vinham naqueles Gol GTI 16 válvulas, certo? E eram difíceis, e são difíceis de encontrar. Né? Bom, eu faço um breve comentário aqui, embora os dois últimos métodos sejam mais precisos, certo? Também são dotados de sensores MAP e DPS, como nos métodos anteriores. Isso aqui é o que? Redundância, certo? Para que, como eu falei, num funcionamento de emergência, esses métodos assumem controle, são utilizados para manter o motor sob controle e, claro, informação nunca é demais, né? Sempre serve para que o controle do motor seja ainda mais preciso. Aí, controle da mistura ar-combustível, certo? Que é aquele controle em malha aberta e malha fechada, né? Que eu até já pontuei, né? Eu não sei que letra é essa daqui que eu coloquei, né? Vai saber. E então, malha aberta, eu falei do malha fechada anteriormente, certo? Que é onde eu faço aquela medição dos gases de escape para saber o percentual de oxigênio neles. E aí eu chego na quantidade de mistura, né? O nome desse sensor é sensor de concentração de oxigênio ou mais conhecido como sonda lambda, certo? E esse é o controle em malha fechada. O controle em malha aberta é simples, muito simples. Eu não tenho a sonda lambda e dane-se o que está saindo por ali. É basicamente isso. Não há controle, não é nem controle, não há verificação dos gases de escape para efetuar um controle, né,
retroativo da combustão. É isso aí, certo? É importante pontuar, eu escrevi aqui, assim, atualmente os motores de combustão interna são dotados de duas sondas lambdas. Qual é o objetivo aqui? Redundância? Não necessariamente. O objetivo aqui é porque eu tenho uma sonda antes e uma sonda pós-catalisador. A sonda antes vai me dizer o que está saindo dos gases de escape, o que está saindo ali. E a outra sonda vai me dizer como é que está o catalisador, né? Ela vai me dizer, o catalisador está funcionando? Está indo bem? Né? Essa é a função dessa segunda sonda lambda. Tipo de ignição, eu tenho aqui a ignição dinâmica, o fatídico distribuidor, né? Que funcionou muito bem no seu período. Depois, essa peça aqui é aquela peça que você olha, bicho, ele funciona, né? Mas, sei lá, tem coisas muito melhores. Mas é isso. A ignição dinâmica. Por que ela se chama ignição dinâmica? Porque eu tenho componentes móveis, eu tenho contrapeso, eu tenho força centrífuga atuando em peças para que eu controle o avanço, que é o chamado avanço centrífugo. Eu também tenho um avanço a vácuo, né, que faz o ajuste da posição da mesa onde são instalados os componentes que fazem saltar a passagem de corrente, né, do distribuidor para a bobina e daí para a vela, né? Então eu tenho uma mesa que vai fazer variar o ponto, né? Então eu tenho o avanço a vácuo e o avanço centrífugo. Pergunta: quando é que o avanço a vácuo atua? Quando é que o avanço centrífugo atua? O avanço a vácuo ele geralmente trabalha naquele avanço de carga, onde eu tenho uma variação de carga muito grande. Por exemplo, você está aqui andando a 80 km por hora e aí você tem um carro na sua frente, você vê a oportunidade, do nada você pisa tudo. Pisou tudo. Variação de carga muito grande, súbita, entre o avanço a vácuo. Né? Então você está aqui e tal, você pisou tudo, e aí você está acelerando o carro está ganhando velocidade, você quer chegar no máximo dele, aí entra o avanço centrífugo. Por que é centrífugo? Porque essas peças aqui vão abrir, e quando elas abrem, elas alteram a posição, certo, da cane, que vai alterar o acionamento, né, de cada cabo de vela. Bom, antigo sistema de distribuição dinâmica, né, de ignição dinâmica, caracterizado pelo uso do distribuidor, é um sistema mecânico que com a rotação do rotor, que o rotor, né, distribui as centelhas para os cabos de vela e estes para as velas. Né? O sistema era chamado de dinâmica devido aos seus componentes móveis. Ponto. Passado. Mais modernos e em uso, a ignição estática é um sistema no qual a PCM controla o ponto de ignição. Tempo de liberação, fechamento de energia para as velas, ou seja, não é mais ativado mecanicamente. Trata-se de um subsistema dentro da PCM, certo? Que distribui alta tensão para a bobina, da bobina para as velas no tempo certo. Certo? Bom, aqui eu já pontuei os componentes. Né? Agora vamos falar de um tópicozinho interessante, eu acho que esse aqui é o último. Esse aqui é o último. Certo? Eu coloquei isso aqui porque, bom, já falei aqui, componentes, detalhes, né? Já está tudo certo aqui, creio eu. A gente agora já viu os componentes, já viu mais ou menos como o sistema funciona. E suas classificações. Certo? Agora, existe um detalhe muito legal que é importante que você saiba. É a luz de injeção. É a luz de injeção, cara. Luz de injeção, tem gente que vive um pesadelo com essas luzes, certo? E aí é interessante, né? O que é a luz de injeção? A luz de injeção é uma luz chamada Malfunction Indicator Lamp, ou luz 1000, certo? É uma sigla dada para essa luz de injeção que é chamada no chão de oficina de luz de avaria, certo? A função dela é informar o condutor que está ocorrendo um funcionamento inadequado do motor. O que seria esse funcionamento inadequado? Por exemplo,
eu tenho funcionamento inadequado, no caso. Eu tenho, por exemplo, a sonda lambda está me informando concentrações de oxigênio que não condizem com o que está sendo injetado. Então eu posso ter uma sonda lambda defeituosa, né? Eu posso ter algum defeito mecânico, talvez, por exemplo, um furo no coletor de escape antes da sonda lambda, pode estar acontecendo isso, né? E eu vou ter uma variação no fluxo dos gases de escape, pode acontecer isso, né? Deixa eu ver outra coisa interessante. Eu posso ter uma falha no potenciômetro da borboleta de aceleração, ela está informando percentuais de abertura que não condizem com a quantidade de combustível que está saindo, está gerando uma loucura dentro do motor, né? Isso tudo vai ativar a luz 1000, né? A luz, quando ela acende, o que significa quando a luz acende? Além de que está acontecendo algo errado, né? Significa que, ao mesmo tempo, ela vai gerar um código que vai ser armazenado na memória. Esse código é chamado código de avaria. Como é e o que representa esse código? Bom, ele vai dizer, certo? Como eu botei aqui é um exemplo de código. Vamos supor que ela gerou o código P0507. Então esse código está dizendo que eu tenho um problema no controle do trem de força, powertrain, certo? O O é um padrão, né? SAE, provavelmente para dizer powertrain, né? O 5, o O não, né? O 0, esse aqui é um 0. Isso aqui é um 0. O 5 indica controle de velocidade do veículo ou idle. O que é idle? Marcha lenta. Ou seja, aqui a gente está com algum problema no atuador de marcha lenta, no corpo de borboleta talvez. Certo? 0 e 7, descrição da falha detectada. No caso, RPM acima do padrão. Ou seja, que a gente está com quase um claro problema de atuador de marcha lenta. Certo? E aí a gente tem também aqui algumas legendas para outros códigos que podem aparecer. Certo? As letras que compõem o código representam P, powertrain, B, body. Body é o que? É carroceria. Certo? C, chassis. Anderson, chassi e carroceria não é a mesma coisa? Aí não é. O que ele quer dizer aqui com chassi? Atualmente, certo? A literatura técnica automobilística aborda chassi de uma forma integrada. O que é chassi? É o monobloco em si, com suspensões, sistema de direção e freios montados. Pronto, isso é chassi. Isso é o chassi do carro. Certo? Network, provavelmente sistemas embarcados. Certo? Por exemplo, controle que é o módulo de conforto, comfort module, que é o que? Aquele módulo que está gerenciando o funcionamento de ar-condicionado. Por exemplo, também aciona 4 letras, né? P powertrain, B body, C chassis e U network. Eu não estou lembrado de algum sistema com relação a body. Provavelmente aqui deve ter o que? Controle de acendimento automático de luz, né? O controle algum controle relacionado às lâmpadas, porque hoje o carro acende lâmpada automática, você não precisa mais ficar acendendo, né? O primeiro, aí aqui, numeração, primeiro número pode ser representado pelo código padrão da SAE ou um código específico da fábrica, certo? O segundo número é geralmente representado por estes: 1. Cálculo da mistura ar-combustível. 2. Mistura ar-combustível, apenas circuitos das válvulas injetoras. 3. Sistema de ignição sem teoria perdida. 4. Controle das emissões. 5. Controle de velocidade do veículo e sistema de controle de marcha lenta. 6. Computador e sistemas auxiliares. 7, 8 e 9. Transmissão. E A, B e C, se o veículo for de transmissão ou de propulsão híbrida. Certo? Os códigos são registrados dentro da memória dedicada, né? Que, se eu não me engano, é a memória. É a EPROM, acho que é a EPROM, que é Reusable Programmable Memory. Eu acho que é memória EPROM, tanto que ela pode ser apagável através do scanner. Antigamente bastava desligar a bateria, mas hoje não funciona mais não. Entretanto, se o problema não for detectado e reparado, o código vai continuar sendo registrado. O código, quando ele é registrado, que a gente lê no scanner, ele vai dizer lá, esporádico,
intermitente, ele vai dizer constante, contínuo. E geralmente funciona assim. A luz 1000 acende, ele fica registrando o código. O carro está funcionando? Tá. Então você vai continuar rodando. E aí o problema vai se agravando, certo? Porque você não sabe o que é a falha. Mas se o atuador está funcionando mal, isso significa que a peça atuador está entrando em pane, né? E a injeção, o gerenciamento do motor não controla a peça em si. Ela só manda o comando para ela funcionar, certo? Lá dentro tem molas, tem é, tipo solenoides, pequenos componentes eletrônicos. Se esses componentes eletrônicos têm alguma fadiga e eles estão entrando em colapso, quando eles entrarem em colapso, a PCM vai ver que não está funcionando. E ela vai fazer, vai o quê? Vai entrar em emergência. E ela vai dar os pulos dela até que um dia o carro para. É assim que funciona. Acendeu a luz, não precisa se desesperar também, né? Mas leva na oficina. Não fica cozinhando, tá? Não fica esperando um dia o carro parar. Porque quando ele para, é porque realmente não dá mais para ele funcionar, né? Então, é isso aí. Eu acho que isso aqui, só esse livro aqui, ou esse artigo, deu para você entender o basicão da injeção eletrônica. Agora, quando você abrir o capô do seu carro, você não vai ser um completo leigo, né? E depois eu vou colocar aqui as referências, que, se eu não me engano, o manual da Bosch, e isso aqui foi de um site na internet que eu tirei, certo? Eu vou colocar o endereço desse site, que esse site é muito bom para pesquisar códigos. Se você é curioso, gosta de ver, tem um scanner em casa, eu vou botar esse site aqui para você dar uma olhada, certo? E é isso aí, e acabou esse vídeo.